Como nós já falamos aqui em momentos anteriores, o Estado, infelizmente, ele se perdeu do seu papel essencial, que é a proteção ao cidadão, que é trazer a segurança à sociedade. E, infelizmente, muitas pessoas, eu diria em sua grande maioria, uma vez investidas nos poderes conferidos pelo Estado, acabam utilizando o Estado em benefício próprio, em detrimento da população em geral. E nesse contexto, uma forma de manter a dominação é implantar o medo. Toda vez que você implanta o medo na cabeça de uma pessoa, você torna essa pessoa uma vítima fácil da dominação. Assim foi no caso das igrejas ao longo dos séculos, onde implantou-se o medo de Satanás ou do demônio e, infelizmente, a despeito de muitas instituições sérias, mas um grande número delas acabam, pelo medo, implantando um sistema de dominação que faz com que pessoas doem fortunas para as igrejas, fazem pessoas colocando sua vida em segundo plano e, em primeiro plano, coloca-se essas instituições que se colocam como tábuas de salvação, como se tivéssemos um naufrágio e encontramos uma tábua e aí nós depositamos todas as nossas esperanças. E o objetivo aqui não é falar mal de igrejas, mas mostrar a importância do medo no processo de dominação. E assim, no Brasil, nós vivemos na década de 60 esse momento, onde, com medo de uma força oculta que ninguém conhecia, se estabeleceu uma ditadura que durou 2 décadas. O medo do comunismo. A ameaça comunista virou algo presente na cabeça das pessoas, e esse medo fez com que ficássemos vulneráveis, e com isso se plantou um sistema de dominação. Isso citei nosso caso, o Brasil, mas não foi só aqui. Não foi uma exclusividade nossa. O medo do comunismo foi uma tônica nesse período. E esse mesmo discurso volta recentemente. No Brasil, o comunismo virou xingamento. Ah, se tal pessoa é comunista, eu vou xingar. O xingamento máximo de uma pessoa, eu vou dizer que a pessoa é comunista. E muitas pessoas se utilizam disso sem saber, afinal, o que é comunismo? Quando perguntamos a uma pessoa o que é comunismo, as pessoas não sabem dizer. Quando pedimos o exemplo de um país comunista, a China, a Cuba. China, Cuba e qualquer outro país não é comunista. Nunca foi. Em nosso planeta, nós nunca tivemos um país que fosse comunista. E aí, você deve agora discordar completamente do que eu estou dizendo. Mas vamos com calma. Vamos entender essa história. Primeiro ponto que nós temos que entender, gente, comunismo, capitalismo, socialismo são modos de produção. Como cada país organizou o seu modo de produção. O exemplo mais clássico que nós temos é o capitalismo. Afinal, nós vivemos numa sociedade capitalista. Embora algumas pessoas taxem dizendo que o Brasil vive um comunismo. Mas vamos desfazer esse engodo. Nós vivemos no sistema capitalista, Estados Unidos, o planeta hoje, em sua quase totalidade, é capitalista. O que é o capitalismo? Nós falamos aqui sobre a forma de desenvolvimento do Estado, como nós saímos de uma sociedade primitiva, fomos nos organizando nas cidades, essas cidades foram formando aglomerados maiores e surgiram assim os estados ou os países. E cada país foi adotando o seu modo de organização interna. E o que é o capitalismo? É um sistema no qual os meios de produção de riqueza são privados e não do Estado.
Se temos aí nosso carro, nós temos várias empresas. Nós temos uma empresa que produz carro, aliás, várias empresas produzem carro, empresas produzem calçados, roupas. Isso são empresas particulares, estão na mão de capitalistas. Daí o termo capitalismo, ou seja, é o capital. Eu tenho dinheiro, eu monto uma empresa e passo a contratar pessoas para produzir para mim. Isso é capitalismo. Advém de que os modos, os meios de produção estão na mão de pessoas, que são os capitalistas. Eu tenho capital, monto uma empresa e ganho dinheiro com essa empresa. Tranquilo. Essas marcas todas que a gente vê por aí são de empresas privadas. A Coca-Cola, Nike, essas marcas de carro, tudo são empresas tais. Então, a pessoa tem dinheiro, monta uma empresa, contrata pessoas para trabalhar e obtém lucro dessa produção. E até aqui parece um sistema perfeito. Né? Legal, quem tem dinheiro monta, quem não tem vende sua força de trabalho. Então nós temos de um lado o capitalista, que detém o capital, e de outro o trabalhador. O que ele tem? Ele não tem o capital. Ele precisa trabalhar para ganhar o dinheiro do capitalista. E o que o trabalhador tem? A força de trabalho. Então eu vendo minha força de trabalho para uma empresa e essa empresa me recompensa com um salário. Até aqui parece um sistema perfeito. Legal, e foi muito importante isso, pois isso gerou o desenvolvimento da nossa sociedade. A sociedade evoluiu muito com esse sistema. E nós somos, hoje em dia, você tem empresas que produzem de tudo. Tudo que nós precisamos, nós vamos encontrar alguém que produz, nós vamos poder comprar. Nós trabalhamos, ganhamos salário, com o nosso salário nós compramos aquilo que nós necessitamos. Aparentemente é um sistema perfeito. Mas existe um grande nó nesse sistema. Se todos fôssemos moralmente elevados, seria perfeito. Poderíamos viver bem nesse sistema, pois todos viveriam bem. O grande nó é que o capitalismo ele gera muita miséria. A ganância dos capitalistas faz com que eles paguem cada vez menos salários, que seus lucros sejam cada vez maiores. Então nós temos hoje, nos meios capitalistas, pessoas com fortunas, pessoas bilionárias, que jamais vão conseguir gastar o dinheiro que acumularam. Aliás, nem várias gerações dessa pessoa vai conseguir gastar o dinheiro que eles acumularam até hoje. E se tem acúmulo de dinheiro de um lado, está faltando de outro. Então o capitalismo viveu bem, mas gerando a riqueza para alguns e uma miséria geral. Hoje, a grande concentração de recursos está na mão de algumas pessoas. E a grande massa da humanidade vive em situações complicadas. Isso em decorrência de algo que é bastante tranquilo no capitalismo, que é a desigualdade social. Então nós temos pessoas milionárias e pessoas na miséria. E alguns pensadores começaram a questionar esse sistema. Porque não é certo isso, pessoas acumulando tanto dinheiro e você vê a miséria espalhada. E aí, como nós vemos os países, né, quando nós pensamos no centro do capitalismo, a gente pensa logo nos Estados Unidos. Legal, um país onde, apesar dessa crise que está se passando, desse desgoverno que lá existe, os Estados Unidos sempre viveram bem. Mas, em cima desse viver bem, nós temos a miséria espalhada pelo mundo. A Europa viveu bem, mas foi necessário explorar a África até onde deu, foi necessário explorar diferentes países. Então não é um sistema tão ideal quanto se mostra, porque ele vive da desigualdade social. Para o capitalista, é interessante que haja desemprego, porque se houvesse uma situação de pleno emprego, se houvesse equilíbrio entre a mão de obra, oferta e procura de mão de obra, ele não ia poder explorar tanto o trabalhador. No capitalismo existe uma regra básica, que é oferta e procura. Se eu estou ofertando muitos produtos, o preço cai. Se esse produto é escasso, o preço sobe. Com a mão de obra acontece a mesma coisa. Então começa a se criar mecanismo para gerar o desemprego. Porque o desemprego é interessante. Numa situação de desemprego, eu consigo pagar menores salários. Numa situação de pleno emprego, não. O trabalhador tem um poder de negociação maior. Então é essa discrepância do capitalismo
que vai fazendo com que alguns pensadores questionem esse sistema. E na cabeça de todo mundo parecia que só existia isso, é natural. Eu nasci no seio de um sistema capitalista e para mim o capitalismo é perfeito, é isso, é o que eu conheço. Eu não conheço nada além disso. Mas algumas pessoas começaram a teorizar um novo sistema, um sistema de igualdade social, onde todos nós compartilharíamos esse mundo. Aparentemente, em tese, é perfeito. Teoricamente, é maravilhoso. Mas para se chegar a esse sistema, que denominaram de comunismo, ou seja, tudo é comum, todas as riquezas do nosso planeta são comuns a todos, e todos nós desfrutamos dessas riquezas. Olha aqui, né? Parece uma coisa linda, fantástica, porém existem alguns nós, ou seja, as empresas estão nas mãos de capitalistas. Como que eu vou romper com esse sistema? Para isso, criou-se uma ideia intermediária, que era o socialismo. O que é o socialismo? Ele é muito diferente, em nada tem a ver com o comunismo. E aqui é importante a gente estabelecer essa diferença entre socialismo e comunismo. Por isso que eu disse que nunca tivemos um país organizado como um país comunista. Porque nós tivemos um socialista. China foi socialista, hoje é capitalista. É um capitalismo misto, mas já é um capitalismo. Cuba foi socialista, a União Soviética foi socialista. Então qual era a ideia? Tirar os meios de produção das mãos dos empresários e colocar na mão do Estado. Porque os empresários querem lucro. E aí tem esse conflito de interesse. Eles querem um lucro cada vez maior. O trabalhador, ele quer uma situação mínima de sobrevivência. Então é um desequilíbrio, existe uma guerra de força. O Estado, não necessitando de lucro, ele poderia equilibrar essa balança, acabar com a exploração. Então a ideia do socialismo é essa. O Estado não precisando de explorar o trabalhador, ele passa a deter os meios de produção, e aí ele não precisando explorar, ele não precisa de lucro, ele consegue equilibrar, reduzir a desigualdade social. E o que aconteceu na extinta União Soviética foi isso. Tivemos a Revolução Russa, da qual os meios de produção foram tirados das mãos dos capitalistas e passados para o Estado. Então o Estado passa a ser o detentor dos meios de produção. Isso é o socialismo. Mas o sistema pouco muda. O que mudou é o proprietário do meio de produção, só isso. Mas o sistema fica o mesmo. Então lá, por exemplo, na União Soviética começou a criar o sistema de pleno emprego. Né, emprego. Muitas vezes até desnecessário. Quem já teve a oportunidade de ler o livro Perestroika, e quem não leu, vale a pena ler, ele é um desabafo do Mikhail Gorbachev sobre o sistema socialista. Porque tinha alguns nós, por exemplo, para gerar uma situação de pleno emprego, pessoas eram contratadas para produzir parafusos que nem iam ser utilizados, estavam produzindo lá, nem era tão importante, mas precisava para manter o emprego. Então vai tendo alguns nós, e não tem esse avanço tecnológico como ocorria no capitalismo. Né? O capitalismo prevê, então, o capitalismo quer sempre lançar produto novo. Então está sempre evoluindo nesse ponto. O Estado não precisando, não tendo essa ganância de ganhar dinheiro, ele não precisa ficar produzindo produtos novos a cada vez. Então nós tínhamos, por exemplo, os eletrodomésticos da extinta União Soviética eram bastante obsoletos. E não tinha essa necessidade. Então, partindo do ponto de vista tecnológico, houve um certo engessamento. Porém, alguns setores funcionaram muito bem. Educação, saúde, segurança pública, esses setores funcionaram perfeitamente bem. Aliás, até essa desonestidade em geral deixa de existir, porque eu não tenho que roubar do outro, porque o outro não vai ter dinheiro sobrando, ou seja, existe uma situação mais ou menos de equilíbrio. Então, em tese, não precisaria nem haver desonestidade. Então, tem os seus avanços, os pontos positivos e negativos. A China chegou ao que é hoje graças a essa política socialista.
O Estado contornando tudo, mas um Estado voltado para o bem-estar da sua população. Então passa a ter um crescimento muito grande. Mas para a China chegar ao que ela é hoje, ela teve alavancou-se, né, enquanto socialista, porém ela abriu, tornando uma sociedade capitalista. Ou seja, hoje em dia o parque industrial do planeta está na China. O mundo praticamente fica refém da China, porque lá se produz tudo que nós temos hoje. Então é um sistema misto. Por isso a China não é hoje um país socialista, mas é um misto, né? Ou seja, existe um forte componente estatal, mas existem empresas. Você tem lá, então é um país capitalista hoje, com a participação forte do Estado. Basicamente isso. Bom, mas vamos lá. Então, como eu disse, nós não tivemos nenhum país que foi comunista hoje, até hoje. Por quê? A ideia era que o socialismo fosse implantado para tirar os meios de produção das mãos dos capitalistas, partindo para o Estado, para aí sim evoluir para uma sociedade comunista. E nós nunca chegamos a evoluir desse ponto. As pessoas, na verdade, o Estado, ainda que ele não necessitasse desse lucro, como as empresas, né, que em tese era tudo lindo e maravilhoso, mas nós tivemos burocratas estatais que se beneficiaram do sistema. Então implantaram sistemas totalitários onde era para existir democracias. E as pessoas acabaram tendo realmente um poderio, né, social, um poderio em termos de poder e até econômico, em detrimento da população, e gostaram desse tema e pararam nisso. Então o planeta não evoluiu para uma experiência comunista, ele ficou no socialismo. Então nós precisamos entender bem. Isso que nós entendíamos como sendo comunista, na verdade é o socialismo. Então nós tivemos só dois sistemas no nosso planeta. Tivemos o capitalismo, que nós conhecemos, e o socialismo, que foi essa experiência intermediária partindo do capitalismo para culminar no comunismo, mas nunca chegou. Virou o socialismo, parou por aí, as pessoas passaram a vivenciar esse sistema por muito tempo até que esse sistema ruiu. Com o fim da União Soviética, com a derrubada do Muro de Berlim, o mundo volta ao status anterior. Ou seja, aqueles países que eram socialistas acabaram virando novamente países capitalistas. Nós nunca tivemos assim uma experiência comunista. E eu digo uma coisa, não daria para funcionar. O comunismo, para ter uma ideia, vamos dar um exemplo vivo do que é uma sociedade comunista. Porque nós não tivemos. Não adianta eu pegar esse país, a China, não, nunca foi comunista. A Cuba nunca foi, nenhum país foi. Não tivemos isso. Mas nós temos um exemplo que a gente pode entender uma sociedade comunista. Quem assistiu o filme Nosso Lar? Quem não assistiu, assista. Nosso Lar. Aquilo é uma sociedade comunista. Ou seja, tudo que existe é de todos, não existe capital. Eu não compro nada para ter realmente privilégio sobre ninguém. Não existem esses privilégios. Cada um tem de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu merecimento. Então, os grandes componentes dessa sociedade é a necessidade e o merecimento. Eis um sistema, o que retrata aquilo que falaram de comunista. Então nós nunca tivemos uma sociedade assim. E nós não estamos preparados ainda para uma sociedade como essa, aqui nesse plano terreno. Tanto que o nosso lar é uma colônia espiritual. Mas aqui na Terra nós não tivemos ainda, e nós ainda não estamos totalmente destituídos da nossa ganância, destituídos de nossos vícios morais, para que uma sociedade como essa funcione bem aqui. Para que tivéssemos uma sociedade comunista, precisaríamos de um avanço moral e espiritual que está muito além daquilo que nós já conquistamos em termos de avanços. Em outras palavras, não estamos preparados ainda para uma sociedade como essa. Eu acredito que essa seja a nossa sociedade futura. Eu vejo isso como o futuro da humanidade. Até porque a espiritualidade está aí para mostrar que funciona, desde que não existam
as pessoas que se beneficiam de um sistema econômico, nós temos uma economia para que alguém possa se utilizar dela para impor o seu poderio sobre os demais. Então é importante a gente entender isso. De tudo nós falamos. Primeiro, o que existe, na verdade, são 3 tipos de modo de produção. O capitalismo, que nós conhecemos em parte. O que a gente conhece, assim, eu diria que nós conhecemos, é como se fosse um teatro, nós conhecemos a apresentação, mas temos dificuldade de enxergar os bastidores que existem por trás, toda essa rede de poder que existe por trás, todo esse sistema que faz com que as pessoas sejam induzidas a votar nesse ou naquele candidato, que sejam induzidas a comprar esse produto. E nós somos meio que vitimizados por essa ganância econômica. Então nós enxergamos essa peça teatral, mas nós temos dificuldade de enxergar esses bastidores. Isso é o capitalismo. Socialismo é aquela experiência que nós tivemos no leste europeu, né, com a extinta União Soviética, que aconteceu em Cuba, China, nesse momento em que o Estado era soberano, o Estado de fato mandava, ele detinha todos os meios de produção, e não tinha pessoas explorando pessoas, não havia essa exploração, eu vou me explorar realmente a mão de obra, né, pagar muito pouco para ter um lucro muito grande. Não, buscou-se um equilíbrio, e a sociedade, realmente, as sociedades socialistas eram muito mais equilibradas que nós somos. Porém, os avanços tecnológicos, como disse, eles acabam não ocorrendo dessa forma tão rápida como acontece no capitalismo. E nós temos a sociedade utópica, que é a sociedade comunista. Eu digo uma utopia porque nunca chegou a acontecer no nosso planeta. Ao menos assim, no plano físico. Então, nunca tivemos. Quando a pessoa fala, é um país comunista. Não, gente, você está enganado. Não existe, não é um país comunista, nunca existiu um país comunista. O comunismo é muito além do que foi o socialismo. É tirar o que aconteceu no socialismo. Nós tiramos a tirania do capitalista e colocamos a tirania do Estado. Basicamente é isso. Mas as pessoas ainda acabaram sendo sujeitos a esse poder central. E o comunismo, na verdade, previa algo muito maior do que isso, muito avançado para a sociedade da época, muito avançado para a sociedade de hoje. Quem sabe daqui a alguns milhares de anos a sociedade esteja pronta para um modelo como esse, onde todos nós poderemos compartilhar as riquezas do nosso planeta sem ninguém dominar ninguém, sem ninguém explorar ninguém. Poderemos realmente, como irmãos, vivermos nesse planeta. Mas para isso precisamos de um avanço espiritual, um avanço moral tão grande que ainda tem um caminho muito longo a ser percorrido. Bom, espero ter esclarecido essa questão, essa divergência de modos de produção e esse engodo que é colocado. E vai o conselho, né? Quem não leu, leia o livro Perestroika. É lógico que o Gorbachev, quando ele escreve o livro, ele vai dentro de uma lógica já capitalista. Porque ele traça dentro dele as angústias do sistema socialista. Tanto é que ele foi o grande responsável pelo fim do socialismo em nosso planeta. Mas é interessante porque ali a gente vai conhecer um pouco mais dos bastidores do socialismo. E eu aconselho também, quem não leu ou assistiu o filme Nosso Lar, que leia ou assista. É um exemplo claro do que seria uma sociedade comunista que nunca aconteceu em nosso planeta. Muito obrigado a todos pela atenção e até o nosso próximo vídeo.